Meus irmãos, hoje eu estou com o compromisso de trazer um estudo sobre a carta aos Romanos, e eu acho muito interessante, acho muito importante todos nós aprendemos basicamente o que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta, porque essa carta é uma carta muito especial. Em primeiro lugar, eu não vou ler agora um versículo, não vou ler agora um texto para a gente aprofundar no texto, mas eu vou tentar trazer para nós aqui essa noite um resumo. Vou tentar sintetizar ao máximo para nós entendermos qual foi a motivação do apóstolo Paulo a escrever a carta aos Romanos, tentar sintetizar ao máximo o conteúdo da carta aos Romanos, tentar sintetizar ao máximo qual é a importância de todos nós entendermos o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar para essa igreja que está em Roma, que na época era a capital do mundo, é como se fosse hoje, no mundo atual, os Estados Unidos da América. É um lugar da onde estaria e influenciava o mundo inteiro com a sua cultura, com o seu exército, que dominou o mundo na época do apóstolo Paulo e na época de Jesus, né? Então eu vou procurar ser muito breve, porque quando eu estava estudando com a Denise, nós tivemos essa matéria da carta aos Romanos, e foi uma matéria que nós demoramos um mês, né? 2 meses, né, Adelis? Estudando a carta aos Romanos. Então assim, eu quero confessar para os irmãos que quando eu lia a carta aos Romanos, eu achava um saco. Assim, antes de eu entrar no seminário, até no próprio seminário, durante as aulas eu falei, poxa vida, o apóstolo Paulo ele está sendo muito redundante, parece que toda hora fica batendo a mesma tecla. Se você ler a carta aos Romanos, você vai ver sempre o apóstolo Paulo falando da fé, que é pela fé em Jesus Cristo, falando sobre o pecado, que todo homem é pecador, que o gentio é pecador, que o judeu é pecador. No capítulo 1 da carta aos Romanos, fala que o homem, o ponto principal, assim, é tão pecador, o ser humano ele busca tanto mal, que ele chega ao nível, está no capítulo 1 de Romanos, a desejar ter relação sexual mulher com mulher, homem com homem, recebendo em si a recompensa das suas paixões. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos sobre os judeus entenderem que não é pela lei, obediência da lei, mas sim pela fé. E ele faz uma analogia no capítulo 4 de Romanos, que Abraão ele foi justificado perante Deus antes de ser circuncidado, ou seja, pela fé, ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Tem muito assunto na carta aos Romanos, mas o ponto principal, antes de eu entrar especificamente no que o apóstolo Paulo estava ensinando para os cristãos, não somente daquela igreja, mas para os cristãos de todos os tempos, é o que eu vou tentar dar uma pincelada aqui. Existe muita teologia, é uma carta que, se você entender exatamente o ponto que o Paulo quer chegar, você começa nesse um capítulo, 2, já fica de saco cheio e fecha o livro. Eu falo isso porque quando me converti, eu tentava ler a carta aos Romanos, eu ficava de saco cheio, eu só li para o cara teimoso, porque quando a gente está apaixonado, a gente quer do lado de quem a gente está apaixonado, mesmo que a pessoa naquele momento lá não está valendo muito a pena. A carta aos Romanos, ela foi escrita no ano de 57, da era cristã. O apóstolo Paulo, alguns estudiosos dizem que ele se converteu no ano 35. Então, ou seja, Jesus ele foi crucificado, ressuscitou no ano 30. Jesus, embora tenha morrido com 33 anos, a igreja reconhece que o ano que Jesus morreu e ressuscitou, na nossa era, foi o ano 30. E 5 anos depois do Estevão, a igreja já tinha crescido, já tinha ido uma parte da igreja para Jerusalém, já estava bombando.
milhões de pessoas, o apóstolo Pedro pregando, fazendo curas, milagres, levantou os diáconos, não existia diáconos antes dos apóstolos. Estevão começou a pregar, fazer cura, e aí a Bíblia fala que Estevão foi apedrejado e levaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem fariseu, conhecedor, estudioso das leis de Deus, aluno do sacerdote muito famoso Gamaliel, e esse judeu era o apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 8 de Atos. E nesse período, mais ou menos no ano 35 da era cristã, Paulo ele teve um encontro com Cristo no caminho que ele estava indo a Damasco, e lá ele ficou cego. Ele, por orientação de Jesus, ele foi à cidade de Damasco, e Deus deu uma visão para Ananias, para ir lá e orar por Saulo, tirar as escamas dos olhos. Saulo se converteu, e daí em diante, do ano 35 até o tempo que ele escreveu a carta aos Romanos, passaram-se 20 a 22 anos. Então foi do ano 35 mais ou menos até o ano 57. A carta aos Romanos não foi a primeira carta do apóstolo Paulo. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para orientar os seus discípulos foi a carta aos Gálatas, no ano de 49. A igreja está entendendo? E é incontestável que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, porque a forma da escrita, o conteúdo, a forma dele apresentar os temas, por exemplo, todas as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filemão, 1º e 2º Timóteo, Tito, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos, todas as cartas que ele escreveu, ele se apresenta: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo segundo a vontade de Deus, escreva a vós. Então ele já se apresenta. Então o primeiro ponto que mostra que a autoria da carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo que escreveu, está no versículo 1. Eu vou contar aqui um pouco para nós podermos entender quem era o apóstolo Paulo na época que ele escreveu a carta aos Romanos. Ele não era um neófito, não era um novo convertido. Quando ele escreve a carta aos Romanos, já tinha passado de 20 a 22 anos que ele era apóstolo, que ele tinha se convertido. Ele já tinha abrido outras igrejas. Ele já era um homem muito proeminente, um apóstolo muito conhecido entre os gentios. Ele já tinha escrito a carta aos Gálatas. E deixa eu explicar para vocês. Quando eu comecei a estudar, eu achava que Gálatas era uma igreja. Gálatas não era uma igreja. Gálatas era uma região da Galácia, onde tinha várias igrejas. Estava lá a igreja de Éfeso, estava a igreja de Filipos, estava as igrejas, era um apanhado de igreja, que era na região da Turquia. Paulo endereçou a mensagem da carta aos Gálatas para aquelas igrejas que ficavam do outro lado do mar Mediterrâneo, e os cristãos que tinham aceitado a Jesus em Jerusalém estavam indo para lá para ensinar para aqueles cristãos no Novo Oriente, na região da Grécia, costumes religiosos dos judeus: a circuncisão, a guarda do sábado, a questão dos símbolos do judaísmo, aquelas imagens da Arca da Aliança, a importância dos símbolos do judaísmo. E o apóstolo Paulo falou: não, vocês não podem basear a fé de vocês em simplesmente no que está escrito na lei. Porque se vocês tirarem o foco de Jesus, Gálatas, se vocês começarem a observar aquilo que a lei determina, e vocês tirarem a fé de vocês na mensagem que eu preguei sobre o Filho de Deus que veio em carne, salvou a humanidade pelo seu sangue, todos somos justificados pela graça. Não foi algo que vocês fizeram para merecer, foi algo que Deus planejou, porque o desejo de Deus era de salvar. E vocês vão perder a salvação, vocês vai perder o sentido, tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então a motivação do apóstolo Paulo, a igreja de Gálatas,
era tirar o foco daquilo que aqueles judeus estavam querendo mostrar para eles, sobre o valor da circuncisão, sobre o valor da guarda de sábado, dias santos, da festa da lua nova, festa das cabanas, tudo, e eles entenderem e voltarem a entender o valor da mensagem do Evangelho pela fé no Filho de Deus. A igreja está entendendo? Depois da segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo escreve as epístolas de 1º e 2º Tessalonicenses. Então, na primeira viagem missionária, Paulo ele escreve, e quando ele volta, ele escreve para os Gálatas, para todas as igrejas que estavam na região da Galácia, para eles focarem a atenção deles sobre a mensagem de Jesus, o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na segunda viagem missionária, Paulo ele estava recebendo os seus discípulos na região de Tessalônica, mensagem que o pessoal daquela região parou de trabalhar, porque eles estavam recebendo a mensagem que Jesus iria voltar naquela época. Era uma mensagem muito de fim do tempo, fim dos tempos. O anticristo tinha se levantado. Por quê? Que é importante a gente entender o contexto, o pano de fundo. Porque nessa época da segunda viagem missionária de Paulo, começou uma perseguição do Império Romano para as igrejas, em cima das igrejas, em Jerusalém, e mais para frente estava vindo essa perseguição na região de Tessalônica. Então o apóstolo Paulo diz: Jesus não voltará, não vai cumprir aquilo que está escrito, que Jesus falou, enquanto as profecias não se cumprirem. E o apóstolo Paulo ensina para o povo daquela igreja, agora sim, na cidade de Tessalônica, sobre a doutrina, que é o ponto principal dessa carta, da escatologia, ou seja, a doutrina da volta de Cristo. A igreja está entendendo? Na terceira viagem missionária de Paulo, e aí entra a época que ele escreveu a carta aos Romanos, foi a carta que ele escreve aos Romanos, e ele escreve a primeira e segunda carta aos Coríntios. A diferença entre a carta aos Romanos e a carta aos Coríntios, porque Paulo ele era pastor da igreja em Corinto, ele que fundou a igreja de Corinto. E na igreja de Corinto tinha muito problema, embora fosse uma igreja super espiritual, tinha muitos dons, o pessoal entrava no mistério, sapateava, rodava, tinha profecia, tinha muitos dons. Era uma igreja que tinha muito problema. Em todo lugar que tem corintiano sempre tem problema. Então tinha problema na igreja de Corinto de promiscuidade. Relata na carta de 1º e 2º Coríntios que tinha um irmão da igreja que ele teve relação sexual com a esposa do pai dele. E esse rapaz, que está escrito na carta aos Coríntios, ele era líder. É a mesma coisa, imagine que meu pai estivesse vivo, casado com uma mulher, e amanhã ou depois solta um boato aí que o Paulo casou, se deitou com a mãe, com a esposa do pai dele. Ia ser um desastre, né? E foi o que aconteceu na carta aos Coríntios. E por que isso aconteceu? E por que isso era normal? E o apóstolo Paulo precisava tratar sobre isso, porque na cidade de Corinto existia um templo, era uma cidade que era portuária, então todas as cidades da região de Corinto passavam por Corinto para entregar suas mercadorias que chegavam de navios. E em cima da colina da cidade de Corinto existia um templo que era da deusa Atenas. Era um templo grande que tinha mais de 1000 sacerdotisas, mulheres que eram prostitutas. O culto naquela época do apóstolo Paulo, o ápice do culto era a relação sexual. As mulheres da igreja naquela época, da cidade de Corinto, era algo normal, porque todas as religiões da época do apóstolo Paulo, do Império Romano, eram religiões que nasceram da mitologia grega. A igreja está entendendo? Sabe a mitologia grega? Eu gostava muito de assistir os Cavaleiros dos Zodíacos, e eu achava que Atenas era uma deusa fenomenal. O Pégaso lá, o Fênix, né? Os Cavaleiros Zodíacos, eles faziam de tudo para defender, para salvar Atenas. Até eu ler qual que é a doutrina
dessa mitologia, o que acontecia. Depois eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que essa Deus aí não é muito legal, não é de Deus não. Então a primeira e a segunda carta aos Coríntios, inclusive tem estudiosos que falam que o apóstolo Paulo escreveu uma terceira carta aos Coríntios que foi extraviada, que se perdeu. Teve 3 cartas aos Coríntios, e essa terceira a gente não sabe o que aconteceu com ela. Só que na época que o apóstolo Paulo escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios, ele também escreveu, que foi na terceira viagem missionária dele, a carta aos Romanos. Eu já vou entrar no conteúdo da carta aos Romanos, mas eu acho interessante a gente falar um pouco do pano de fundo. Então, o 1 Coríntios ele escreveu no ano 55 depois de Cristo, 2 Coríntios no ano 56 e Romanos, Romanos ele escreveu no ano 57. Nessa altura do campeonato, o apóstolo Paulo já tinha por volta de 50 anos quando ele escreve a carta aos Romanos. Depois, só a título de entendimento mesmo da igreja, que são as outras epístolas que ele escreve no tempo que ele está preso em Roma, são as epístolas de Éfeso, Colossenses, Filemão e Filipenses. Que o período que o Paulo ficou preso em Roma foi no ano 62, mais ou menos. Então em 57 ele tinha um sonho, e está lá no capítulo 15 de Romanos, ele fala, no ano 57 ele tinha um sonho e falou para os romanos, meu sonho é estar com vocês. O capítulo 1 também de Romanos fala, para compartilhar com vocês alguns dons que Deus me deu, e para receber de vocês alguns dons que vocês têm recebido do Senhor. A igreja de Roma, ela não tinha um apóstolo que estava cuidando dela, ela nasceu no dia de Pentecostes, provavelmente. Vocês lembram que está escrito no capítulo 2 de Atos? Lá no capítulo 2, por volta do versículo 8, fala que enquanto os irmãos estavam reunidos lá, e o fogo desceu dentro da casa, e eles começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito compartilhava, e veio aquele alvoroço, o pessoal do mundo inteiro estava em volta daquela casa, inclusive na região de Roma, e eles começaram a ouvir as maravilhas de Deus que estavam sendo faladas para aqueles galileus dentro da casa. Então tinha judeus de Roma que estavam no dia de Pentecostes lá para adorar a Deus. E aqueles homens ouviram a mensagem de Pedro, quando Pedro prega, e eles receberam o Espírito Santo. E aquele momento marcou a vida daqueles homens. E aqueles homens, pouco tempo depois, quando voltaram para Roma, eles começaram a falar da experiência que eles tiveram com Jesus, sobre o nome de Jesus. E lá em Roma nasceu essa igreja, esses judeus que foram impactados por aquilo que eles presenciaram, o dia maravilhoso que os discípulos, apóstolos de Jesus receberam o Espírito Santo. Quando eles voltam para Roma, que eles estavam em viagem, Roma, se você ver a distância de Jerusalém para Roma, foi a última igreja que o apóstolo Paulo vai, porque é a igreja mais distante que tem. As outras igrejas que o apóstolo Paulo abriu e começou a ensinar, ficavam numa região mais próxima de Jerusalém, mesmo aquelas que estavam do outro lado do mar Mediterrâneo, eram igrejas próximas, mas Roma estava muito distante, então demorou para o apóstolo Paulo chegar por conta da distância. Eu não consegui marcar aqui, mas depois vocês podem pesquisar qual é a distância de Jerusalém para Roma. Então aqueles judeus chegaram em Roma e falaram, nós tivemos experiência com Deus, ouvimos homens que andaram com o Filho de Deus na terra, nós cremos porque nós presenciamos esses homens fazendo coisas que se Deus não fosse com eles, nós não acreditaríamos. A gente viu cego ver, morto ressuscitar, aleijado andar, uma alegria que saía de dentro daquele que estava depressivo. Nós vimos coisas maravilhosas, e nós não somente vimos, mas começamos a orar, e aquilo que aqueles homens estavam vivendo, a gente começou a viver. Então aqueles homens, impactados pela experiência que eles tiveram com Deus, levaram essa experiência para a região de Roma. Só que o apóstolo Paulo sabia que em Roma não tinha um apóstolo que estava ensinando a doutrina certa, porque aqueles homens construíram uma igreja baseada numa experiência, não na escritura. A igreja está entendendo? O apóstolo Paulo precisava escrever
os fundamentos básicos da doutrina para a igreja daquela região, porque foi uma igreja aberta à base de experiência somente, não à base da verdadeira palavra de Deus, da doutrina, da escritura. E uma igreja que é aberta e se baseia somente em experiência sobrenatural, ela está fadada a ir para a heresia, ela está fadada